os comentários que eu vou fazer agora, eu não vou usar a palavra temperatura hora nenhuma. Tá certo? Então, imagine que você começa a sua análise na situação de energia mínima. Ao receber um pouquinho de energia, a sua entropia aumenta muito. Ele é um sistema que está ansioso por receber energia, não é verdade? Ele está querendo receber energia. Então, se eu chegar perto dele, se eu encostar nele um outro sistema, né, que não tenha um gráfico entropia-energia tão inclinado quanto esse aqui vai roubar a energia do outro. Ele está ansioso por receber energia. À medida que a energia aumenta, essa ânsia que ele tem de receber energia diminui. Porque como a inclinação está diminuindo, o quanto ele ganha de entropia ao receber uma certa quantidade de energia já não é tão grande quanto ele ganhava aqui. Tá certo? E essa vontade de receber energia vai diminuindo à medida que eu chego perto deste ponto aqui. Neste ponto que tem tangente horizontal, por simetria, né? Ali nós temos uma tangente horizontal. Ele ganha um pouquinho de energia e a entropia dele praticamente não muda. Tá certo? Então, esse é um sistema que não se incomoda de perder energia. Ele perde um pouquinho de energia, a entropia praticamente não muda. Não é verdade? Bom, aí a energia fica positiva. Aí nós estamos nesse lado do gráfico. Nesse lado do gráfico, veja, ganhar energia para ele significa diminuir a sua entropia. Tá certo? Ao contrário, perder energia significa ganhar entropia. Então esse cara quer dar energia para os outros. Não é verdade? Essa parte aqui, como ele está querendo perder energia, ele cede espontaneamente energia para qualquer sistema normal que encostar nele. Por que isso? Porque um sistema normal é aquele no qual a entropia aumenta com a energia, não é verdade? Então, se ele está aqui, está encostado num sistema normal, cuja entropia aumenta ao ganhar energia, então ele espontaneamente vai dar essa energia, porque ambos vão ganhar entropia, portanto, a entropia do universo vai aumentar. Então, aqui ele cede energia espontaneamente. Então, importante, aqui ele está ansioso por ganhar energia, ele vai ficando cada vez menos ansioso, aqui é irrelevante para ele ganhar ou não ganhar, tá certo? Aqui ele quer dar energia para os outros, tá certo? Qualquer sistema normal que encostar nele, ele vai dar energia embora. Muito bem. Agora está na hora de falar sobre essas mesmas coisas usando a palavra temperatura. Aqui ele quer ganhar a energia dos outros. Significa que ele está se comportando como um sistema de temperatura baixa. Temperatura baixa que quer ganhar dos outros. À medida que a energia aumenta, ele fica cada vez menos ansioso por ganhar energia. Significa que a temperatura dele está aumentando, porque à medida que a temperatura dele aumenta, já não é mais tão vantajoso ele receber a energia dos outros. Aqui é irrelevante ele ganhar ou perder energia, tá certo? Nada, ele não tem nem vontade de ganhar, nem vontade de perder, tá certo? Na verdade, se eu encostar nele um sistema que ainda tenha entropia crescente com a energia, ele quer dar. Desculpe o termo. Porque ao dar, ele perde muito pouco ou quase nada de entropia, enquanto o outro ganha. Portanto, a entropia do universo aumenta. Então, ele quer dar energia para qualquer sistema normal que se aproxime dele. Aqui, ele quer dar ainda mais. Tá certo? Porque ele dá, inclusive, para um outro igual a ele que esteja aqui. Não é verdade? Então, se eu falar em termos de temperatura, aqui a temperatura era baixa, ela foi aumentando, e isso está de acordo com a definição termodinâmica, porque a temperatura é o inverso dessa derivada, o inverso da inclinação. A derivada está ficando cada vez menor, portanto a temperatura está ficando cada vez maior. Neste ponto aqui, essa inclinação é zero, aí o inverso disso é infinito. Sim, temperatura infinita, porque ele, ao encostar em qualquer sistema normal, ele dá temperatura. Então ele tem temperatura maior do que a temperatura de qualquer sistema normal. E quando ele passa para cá, ele fica ainda mais doador, mais generoso. Mas a temperatura dele é negativa. Porque essa inclinação é negativa. Então um sistema com temperatura negativa, se ele encostar num sistema de temperatura positiva,
Ele dá energia para o sistema de temperatura positiva. De certa forma, a temperatura ser negativa significa que ele é mais dadivoso, mais generoso do que a temperatura infinita. Mas a gente está acostumado a pensar em que a energia vai da temperatura mais alta para mais baixa, não é? Então, de certa forma, é como se eu dissesse que a temperatura negativa é maior do que a temperatura infinita. Claro, isso não é estritamente verdade, porque simplesmente eu estou usando uma coisa que está impregnada na minha cabeça. A energia vai da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Mas isso, meu caro, só acontece para sistemas normaizinhos. Não é essa que é a lei fundamental da natureza. A lei fundamental da natureza é a lei do aumento da entropia. Então, o que é fundamental é que a entropia tem que aumentar, não que a energia tenha que ir da temperatura maior para menor. Para sistemas normais, as duas coisas são equivalentes, porque aumentar a entropia só vai acontecer se a energia fluir do sistema de temperatura mais alta para aquele de temperatura mais baixa. Mas isso para sistemas normais, para sistemas como esse aqui, não é isso que a segunda lei nos diz. A segunda lei da termodinâmica, que é a nossa pedra fundamental, nos diz que aqui esse sistema é doador universal. Ele dá energia para qualquer sistema com temperatura positiva. Tá certo? Lembre, então, que o que eu estou dizendo para você é que temperatura ser menor do que zero vai produzir um comportamento como se essa temperatura fosse maior do que qualquer temperatura positiva. Como se, porque na nossa cabeça está essa ideia impregnada de que a energia vai da temperatura mais alta para mais baixa. Eu vou colocar aqui a temperatura em função da energia, para a gente ver como é que fica essa brincadeira. Só que outra vez eu tô querendo sempre usar grandezas adimensionais. Então aqui no eixo da energia eu vou botar U sobre μB. E no eixo da temperatura eu vou construir uma coisa que é adimensional. KT tem dimensão de energia, né? μB também. Então aqui eu vou exprimir KT sobre μB. Isso aqui é adimensional. Tá bom? Então vamos ver o que é que a gente concluiu desse brainstorm aí, dessa tempestade cerebral. Aqui estão os valores limites da energia. A gente disse aqui, ó, esse sistema está ansioso por ganhar energia. Significa que ele deve ter temperatura baixa. De fato, aqui a inclinação é grande. O inverso dela é a temperatura, então a temperatura aqui é pequena, não é verdade? Aqui, ela é pequena e vai aumentando. Vai aumentando até que nesse ponto ela diverge. Então é uma coisa que, algo assim, ó. Certo? Do outro lado, você tem um espelho disso aqui, porque a derivada, na verdade, ela tem uma simetria, só troca de sinal, né? O valor é igual em pontos simétricos, só troca de sinal. Então, eu vou pegar isso aqui e trocar o sinal dele, assim. Então, Daut, se você for acompanhando o que acontece com a temperatura do sistema, desse sistema, à medida que a energia dele aumenta, ó, a energia começou no valor mínimo, menos 100, tá certo? A temperatura é muito pequena. Aí ele vai ganhando energia, a temperatura vai aumentando, como qualquer sistema normal, não é? Só que quando ele chega perto da energia zero, esse gráfico fica horizontal, a temperatura diverge, vai para mais infinito. Do outro lado, quando ele passa para o outro lado, ela continua com a inclinação, tem módulo pequeno, mas é negativa. O inverso dela tem módulo grande e é negativo, está aqui, ó. Está vindo do menos infinito para cima. Bom, a utilidade principal, claro, esse aqui é um fenômeno bastante peculiar, não é o que você vê normalmente, é um sistema não normal, um sistema anômalo, digamos. E por que a gente gastou uma aula inteira para ficar falando sobre ele? Porque ele uma grande utilidade dele é que ele nos obriga a pensar na termodinâmica ou na interação térmica com o conceito de entropia. A gente tem uma certa dificuldade de fazer isso. A gente está tão acostumado a pensar na temperatura que a gente tem uma tendência a só pensar desta forma. E é importante, neste momento, frisar que a lei básica da evolução
termodinâmica dos sistemas macroscópicos é a lei que se refere às variações de entropia, não é? Quer dizer, as questões que envolvem temperatura são, enfim, são secundárias nesse sentido, né? Então, a entropia é a quantidade fundamental, a temperatura é menos fundamental. É apenas uma maneira de você caracterizar a vontade que um sistema tem de dar ou receber energia. Tá certo? E nem sempre a expressão numérica dessa grandeza é suficiente para você explicar esse fluxo de energia entre um sistema e outro. E esse é o exemplo radical que mostra que não é assim que se faz. Tá bom? Deixa eu completar essa análise preliminar aqui desse sistema. Então, a nossa análise quantitativa, analítica, vai ficar para a próxima vez, porque a gente já está quase em cima da hora. Representando aqui como é que fica o gráfico da magnetização. Então, outra vez eu vou representar a magnetização adimensional, então eu vou dividir ela em função da temperatura. Lembre que essas são as perguntas que eu estou fazendo, né? Como é que a energia depende da temperatura, como é que a magnetização depende da temperatura. Aqui eu representei o oposto daquela pergunta, né? Aqui eu representei como é que a temperatura varia com a energia. Mas se eu inverter isso aqui, a gente vai ter a energia como função da temperatura. Então, a magnetização máxima que eu posso ter corresponde à situação na qual a energia é mínima. Então, corresponde a esta situação aqui, né? Então, é o valor 100 também, e aqui o valor menos 100. A energia mínima tem uma temperatura muito baixa. Tá certo? Então, tá por aqui, na temperatura perto de zero. À medida que a energia vai aumentando, a magnetização vai diminuindo, porque ela é menos negativo disso, né? E a temperatura vai a infinito. Então eu vou ter uma coisa que é mais ou menos assim. Né? Do lado de cá é simplesmente simétrico disso, né? Algo assim. Então está. E é claro que se você inverter isso aqui, né? Você representar a energia como função da temperatura, vamos fazer isso. Energia em unidade de MB. Então a energia vai de mais 100 até menos 100. E aqui, esse lado que corresponde à magnetização positiva, corresponde à energia negativa, e são proporcionais, então é uma curva assim, né? E aqui... Então veja só o que acontece, essa também é uma maneira curiosa de você olhar para esse gráfico. A gente começou a análise no macroestado de energia mínima, né? Corresponde a essa situação aqui. Temperatura perto de zero, tá certo? À medida que a energia foi aumentando, a temperatura foi aumentando também. E quando a energia chega a zero, a temperatura diverge, tá certo? Eu continuo aumentando a energia. Cuidado agora. Esse gráfico dá um pulo para cá. Porque agora eu tenho a temperatura perto de menos infinito, a energia perto de zero. A energia continua aumentando. A temperatura vai ficando cada vez menos negativa, até que nesse estado aqui, que é o estado de energia máxima, você tem a temperatura perto de zero outra vez. Tá? Então este é o resultado que a gente obtém da análise simples de um sistema pequeno. Tá? Na próxima aula a gente vai obter esses resultados analiticamente. Esse que é o projeto.